Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva. Quem acompanha o canal sabe, é um canal 100% ateísta e falo isso também, sabe, né? Que é para os religiosos, que aqui adentra o canal, né, e vem com suas falácias, ameaças e tudo mais. Então ele já entra sabendo que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso, o que inclui o livro da capa preta adorado por ele como sendo sagrado. Na realidade, um livro perverso, sangrento, né? Se as páginas daquele livro ali fossem reais as histórias, escorreria sangue, muita perversidade dentro daquilo. A Bíblia, o livro arrogado pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus, é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O crente arroga ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro quando desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses muito mais antigos do que o Deus criado no deserto por aquele povo bárbaro primitivo que pairava além do deserto de tenda em tenda como nômades, ciganos, como sem terras. E aí criam um Deus com inveja de outros povos, outras civilizações da circunvizinhança, né? Que tinham suas próprias divindades, medos, persas, egípcios, assírios, babilônicos e sumérios, de onde eles plagiaram muita coisa da Babilônia e da Suméria, sabe? Plagiaram e criaram, por pura inveja, um Deus, mas só que esse Deus a cara, a imagem e semelhança deste povo. Um povo muito bárbaro que pairava no deserto, como falei, e cria um Deus à imagem e semelhança deles, denominando de Senhor dos Exércitos. Logo uma conotação de invasão, de exército, se sobrepor sobre outros exércitos, outras nações, outros povos, outros deuses. E agora, sobre a bandeira desse Deus, esse povo invade outras terras, né? Logo, o povo escolhido, né? Se denominaram povo escolhido, eleito por este Deus, né? Um Deus racista, que faz uma acepção de pessoas, inclusive dentro da própria Bíblia também, escolhe esse povo, obviamente tinha que escolher esse povo, pois foi o povo que o criou. Logo, esse povo é o pai dessa criança perversa. E agora sobre a bandeira desse Deus, invade para matar, roubar, pilhar, estuprar e escravizar as criancinhas como escravas sexuais. O crente, em sua ignorância religiosa, diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, quando na realidade a figura do diabo nem existe para o povo hebreu, tampouco para o povo judeu. É uma criação do cristianismo. E se existisse esse tal diabo, seria o próprio povo, que se diz melhor do que as outras sociedades, que o próprio livro que eles também criaram diz que o Deus que eles criaram criou tudo, todos o universo, mas escolheu esse povo para invadir outras terras, né? E é sobre isso o assunto deste vídeo. Eu vou falar sobre este povo aqui, a criação deste povo. Como foi inventado o povo judeu? Como foi inventado esse povo judeu perverso, assim como os hebreus, né? Vou mostrar neste vídeo aqui. A Bíblia é arrogada pelo crente como sendo a inerrante palavra de Deus, é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O manual de perversidade adorado pelo crente é repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade, né? O crente que vive na fantasia religiosa tem por obrigação de acreditar em cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, dentre muitos outros absurdos. Vem o cristianismo que descende dessa mesma religião e traz uma virgem que casada deu à luz do seu próprio, né, do seu próprio pai, né, o filhote de pombo Jesus, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. A história do cristianismo é repleta de homicídios, genocídios, tortura, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e inquisição. Fora tantos outros absurdos. O Deus onipotente, onisciente e onipresente diz que morcego é ave e coelho é ruminante. Esta é toda a fantasia do cristianismo que quando criado, ali, né, a mesma história se repete com esse povo hebreu bárbaro que invadia, com Abraão, o Josué, o Moisés, com os judeus. O cristianismo a mesma coisa. Quando criado para conter a guerra judaica, ali nos concílios, forjado nos concílios, invade outras cidades, forma o livro Bíblia, que os direitos autorais pertencem à Igreja Romana, forma o livro Bíblia e começa a invasão, as cruzadas, para invadir, matar, pilhar, estuprar, escravizar as pessoas, né? E condená-las ao fio da espada caso não aceitasse esse Jesus como seu salvador, né? Agora se tornaria estes povos de outras religiões pagãs, tinham que pagar ao Império Romano
seus templos seriam tomados e substituídos por sacerdotes cristãos. Seus bens, casa, terra, tudo que tinha, o Império Romano tomou. Não à toa a Igreja Romana, o país Vaticano, é um dos mais ricos do mundo. Então, pessoal, aliás, né, tudo isso descende de uma mesma raiz. Como vou mostrar aqui, esse povo judeu aqui, os templários que eram a serviço, né, da Igreja Católica, que prestavam um serviço podre de invadir as terras para matar as pessoas ao fio da espada e tomar-lhe os bens, né, tornaram-se inimigo da própria Igreja Romana, para quem não sabe, né? E ali também estavam, quando saqueavam as cidades, os templários começaram a pegar os bens para eles, estavam ficando ricos, né? E o rei, né, em comum acordo com o Papa, né, o Vaticano, manda matar os templários. E fugiram alguns, e daí deu-se início a sociedades, né, como a maçonaria, né, Illuminati, maçonaria, né, que nada mais, nada são do que, na realidade, judeus, e que também criaram o protestantismo, tá? O Martinho Lutero era maçom, sabe? Para quem não sabe, era maçom. Uma tentativa ali de derrubar a mãe católica, sabe? E os crentes hoje, né, se você prestar bem atenção, os grandes líderes das grandes denominações religiosas são maçons. Dizem ser crente, mas na realidade são judeus maçons, tá? Prestem atenção que vocês vão descobrir tudo isso. E vou mostrar aqui que é esse povo judeu aqui, né? Perverso e toda farsa que é a criação do judaísmo. Antes eu quero dizer a vocês que vou falar aqui neste vídeo sobre sionismo, para vocês entenderem o que é o sionismo. O sionismo é um movimento internacional judeu que resultou na criação do Estado de Israel em maio de 1948. Então, um movimento que ali buscava trazer de volta os judeus a terra santa, sagrada para eles, o Estado de Israel. Mas vocês vão ver que, na realidade, este povo que se denominava escolhido de sangue, né? Raça, que se denominava raça superior porque era uma raça escolhida pelo próprio Deus, né? Então, vocês vão ver que, na realidade, neste próprio povo existe de fato, né? O que existe são muitas conversões ao judaísmo, porque lá na raiz, aquele povo nem existe mais, os judeus de origem, né? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui ao vídeo. Eu vou mostrar aqui no vídeo que professores sérios, né? Assim, aquilo que eu digo, professor estudioso sério algum vai dizer que Jesus Cristo existiu porque sabe que é uma farsa. A mesma coisa aqui, historiador sério como esse que vou mostrar, né, teve a coragem de mostrar aqui a raiz do judaísmo e mostrar toda a farsa que é a criação desse povo judeu, né? Que se existiu, não existe mais. O que existe hoje são judeus convertidos, né? Inclusive um colega meu chegou a me dizer, sabendo que sou ateu, né, que Paulo, você também tem sangue judeu. Ô meu amigo, eu quero dizer a você que esse Deus seu saiu lá do Oriente Médio, passou pela Europa, chegou aqui no Brasil de navio, né, trazido, né? Esse Deus Yahvé dos judeus, né, assim como Cristo, né, mataram os índios que adoravam a Tupã, né, e você vem dizer que nós aqui no Brasil somos judeus, tem sangue judeu, no máximo tem sangue europeu, sabe? Mas judeu não, porque vem lá daquele povo muito mais antigo que nem existe mais, sabe? Original mesmo não existe não, como o professor aqui vai mostrar, sabe? O livro de Shlomo Sand sobre a invenção do povo judeu é, além de um lúcido ensaio histórico, um ato de coragem, muita coragem. O livro chama-se Como foi inventado o povo judeu. Desmonta mitos bíblicos que são base do Estado sionista. O professor de História Contemporânea da Universidade de Tel Aviv nega que os judeus constituam um povo com uma origem comum e sustenta que foi uma espécie de cultura específica. Foi uma cultura específica, né? Ao contrário do que dizem os judeus, seriam descendentes de uma comunidade arcaica unida por laços de sangue, né? Os judeus alegam ser descendentes de uma comunidade arcaica unidas por laço de sangue. Dizem ser
do mesmo sangue judeu, né? Uma acepção de pessoas, racismo deste Deus. Interessante que eles entraram em conflito com o Adolf Hitler. Antes, eles diziam ser raça superior, a raça judaica, porque é escolhido por esse Deus. O Adolf Hitler dizia a mesma coisa, sendo os dois, inclusive, de extrema direita, e se odiaram, se mataram, tudo por conta de religião. O Estado judaico de Israel, longe de ser a concretização do sonho nacional de uma comunidade étnica com mais de 4.000 anos, só foi tornado possível por uma falsificação da história dinamizada no século XIX, uma falsificação da história. Então vamos entender essa história, meus amigos. Enquanto acadêmicos israelenses insistem em afirmar que os judeus são um povo com um DNA próprio, uma raça própria, eles alegam ser uma raça, a raça escolhida por esse Deus, né? Sendo o autor do livro e historiador, baseado numa vasta documentação, desmente esta tese não científica. Não há pontes biológicas entre os antigos habitantes do reino da Judéia e de Israel com os judeus do nosso tempo atual, no tempo de hoje. Não há pontes biológicas, você entende isso? Não há mais ligações sanguíneas com os judeus lá daquela época, né, que inventaram esse Deus monoteísta, o Yahvé, né? Porque pegaram dos hebreus lá um politeísmo. Mas aí Moisés, quando entra lá na Judéia, nessa tal de terra prometida, na Canaã, e aí agora eles criam o judaísmo, são judeus agora, né? O mito étnico contribuiu poderosamente para a imaginação cívica dos israelenses. As suas raízes mergulham na Bíblia, fonte do monoteísmo judaico, tal como a Ilíada, né? Ali, a Ilíada, a mitologia grega. O Antigo Testamento não é obra de um único autor. Pelo contrário, foi escrito ali em pelo menos 500 anos. É por isso que existem dois deuses, duas Gênesis, né? Quando o povo hebreu escreveu a primeira Gênesis, logo o segundo capítulo foi escrito já pelo Deus Yahvé, né? Já pelos judeus. É uma biblioteca escrita entre os séculos os séculos 2 ao 5 a.C. O mito começa com a invenção do povo sagrado, a quem foi anunciada a terra prometida de Canaã. Um Deus que criou todo o universo escolhe um povo para prometer uma terra, sabendo que essa terra já tinha pessoas, agora para invadir e matar, sendo que tudo é fantasia, né? Vocês vão ver. Não há fundamento histórico na interminável viagem de Moisés e do seu povo rumo à Terra Santa e à sua conquista posterior. Não há fundamento histórico. Isso aí já é falado, né? A tal do Êxodo ali é uma fraude. Egiptólogos sérios dizem que jamais existiu o Êxodo, né? Ele ficou pairando ali no deserto 40 anos ali. Vale lembrar que o atual território da Palestina era então parte integrante do Egito faraônico, do Egito do faraó. A mitologia dos sucessivos exílios, difundida através dos séculos, acabou por ganhar aparência de verdade histórica, não sendo, né? Não é verdade histórica, mas foi forjada a partir da Bíblia e ampliada pelos pioneiros do sionismo, né? Tentando ali ao longo do tempo dar veracidade a todas essas histórias bíblicas, e vai cair a carapuça deles aqui no final, porque a ciência vai desmenti-los, né? A expulsão em massa de judeus pelos assírios são uma invencionice, mais uma fraude. Não há registros históricos de credibilidade de tais expulsões. Não há registro. Os judeus se diziam estar sendo expulsos em todo canto que iam. Se fosse, seria ao contrário, porque eram eles que invadiam as terras. E são muitas invasões de Moisés, invasões de Abraão, de Arão, de muitos outros, sabe? De Josué, principalmente, né? Um dos grandes carrascos da Bíblia, né? Sendo que é tudo fraude, vocês vão ver, né? O grande exílio da Babilônia é tão falso quanto as das grandes diásporas quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, destruiu o templo e expulsou da cidade os segmentos das elites. Tudo falso. Ao contrário, pois os babilônicos eram há muito tempo, a Babilônia era há muito tempo a cidade de residência por opção própria de uma numerosa comunidade judaica. Foi ela
o único foi ela, o núcleo das criatividades dos rabinos, rabino que seria o líder deles, dos judeus, né, o rabino, assim como o líder da igreja católica é o papa, o líder dos judeus é o rabino, da igreja protestante é o pastor, pronto, o rabino é dos judeus, que falavam aramaico e introduziram importantes reformas na religião mosaica, na religião de Moisés. Que fique claro que somente uma pequena minoria dessa comunidade voltou à Judéia, quando o imperador Ciro conquistou Jerusalém, no início do Império Aquemida, no século 8 depois de Cristo. Quando os centros da cultura judaica da Babilônia se desagregaram, os judeus emigraram para Bagdá e não para a Terra Santa. Sandy, autor do livro, dá uma atenção especial aos exílios como mitos fundadores da identidade étnica dos judeus. Mitos, todos os exílios dos judeus são mitos. Mitos, mentiras. As duas expulsões dos judeus no período romano, a primeira pelo imperador Tito e a segunda pelo imperador Adriano, que teria sido o motor da grande diáspora, são tema de uma reflexão aprofundada pelo historiador israelense. Os jovens judeus aprendem nas escolas que a nação judaica foi exilada pelos romanos após a destruição do segundo templo por Tito e posteriormente por Adriano no ano de 132 depois de Cristo. Por si só, o texto fantasista, mentiroso, do livro do historiador Flávio Joséfo, mais mentira aqui do Flávio Joséfo, desmentida no próprio texto, testemunha da revolta dos zelotas, né? E retira a credibilidade desta versão ensinada como oficial. Segundo o texto, os romanos, prestem bem atenção aqui, que vocês vão ver uma grande mentira dentro do próprio livro do Flávio Joséfo, né? Historiador da época. Segundo o texto, os romanos massacraram 1.100.000 judeus. Mataram 1.100.000 judeus. E prenderam 97.000 judeus. O que daria aqui 1.197.000 judeus. Né? 1.100.000 mortos e 97.000 presos. Né? Isso numa época em que a população total da Galileia era, segundo os demógrafos atuais, muito inferior a 500.000, a 500.000, menos da metade de toda a população da Judéia. Então o próprio texto do próprio livro do cara desmente a própria história que ele contou. Né? Você vê quanta fraude é. As escavações arqueológicas das últimas décadas em Jerusalém e na Cisjordânia criam muitos problemas aos universitários sionistas, os universitários, né, judeus ali que querem dar veracidade aos textos da Bíblia, que tentam explicar, aí dizem eles, falácia, a história do povo judeu tomando a Torá, a palavra dos patriarcas como referência, é infalível. Olha só, então eles querem tomar como referência a Torá e a palavra da Bíblia do Antigo Testamento como referência. Sendo que quando a ciência vai lá e desmente toda a farsa. Né? Os desmentidos da arqueologia perturbam os historiadores bíblicos. Já ficou provado que Jericó, lembra Jericó? As muralhas de Jericó, crente? Soprou lá e tal, rodeou as muralhas e caiu as muralhas de Jericó? Você sabia que é uma mentira, que é uma fraude da igreja? Você vive num mundo de fantasias mentirosas e não percebeu ainda porque não procura estudar. Então veja só, já ficou provado que Jericó era pouco mais que uma aldeia sem as poderosas muralhas que a Bíblia mentirosamente cita. Tua Bíblia é mentirosa, né? As revelações sobre as cidades de Canaã alarmaram também os rabinos, né? A arqueologia moderna sepultou o discurso da antropologia social religiosa, né? Antropologia religiosa, né? Arqueólogos religiosos, aí vem a ciência séria e confronta a mentira. Em Jerusalém não foram encontrados sequer vestígios das grandiosas construções que, segundo o livro Bíblia, a transformaram no século XX a época dourada de Davi e de Salomão.
Então, ali esses dois reis adorados ali, pelo que diz a Bíblia. Então aqui vem a ciência e desmonta o castelo de cartas, de mentiras, né? É muito fácil de desmontar uma mentira, não tem alicerce. De fato não tem, porque a ciência foi lá e não achou. Na cidade monumental do povo de Deus, povo escolhido, melhor do que os outros, né? Que ele também criou, né? Nem palácios, nem muralhas, nem cerâmica. Nada. O desenvolvimento do carbono 14 permitiu uma conclusão. Os grandes edifícios da região norte não foram construídos na época de Salomão, mas no período do rei de Israel. Na realidade, não existe nenhum vestígio da existência desse rei lendário. Nenhum vestígio da existência desse rei lendário, o rei Salomão, cuja riqueza é descrita pela Babilônia, é descrita pela Bíblia em termos que fazem dele quase o equivalente aos poderosos reis da Babilônia e Pérsia. Veja só, esse povo hebreu era tão fantasioso, tão mentiroso. Sabe por isso que crente é tão mentiroso? Crente é falso, mentiroso, né? Crente é hipócrita, né? Eu digo que é porque é mesmo. Eu conheço, os que eu conheço, pelo menos não conheci nenhuma ainda, sabe? Que não seja desse, não compra e não paga, sabe? É por isso aqui, tá aqui, ó, né? A Bíblia plagiou aqui, a plagiar até a riqueza do povo babilônico e persa. Eles plagiaram, dizer que esse Salomão que jamais existiu tinha uma riqueza imensa. Nada comprovado. Quando ao contrário você chega no Egito, acha provas, você chega muito mais antigos, né? Muito mais antigos. Você chega em várias outras cidades muito mais antigas e acha as provas. Quando você chega aqui procurando as provas da Bíblia, nada encontra. Porque é um povo mentiroso, falso, né? E perseguidor, viu? Um ódio danado de quem discorda deles, né? Matam, né? Se uma entidade política existiu na Judéia no século X a.C., somente poderia ser uma micro-realeza tribal, uma tribuzinha, sabe? Uma meia dúzia de pau mandada ali. E Jerusalém apenas uma pequena cidade fortificada. É também significativo que nenhum documento egípcio se refira à conquista pelos judeus de Canaã, território até então que pertencia ao faraó. Então, como que pode um território que foi invadido pelo faraó não constar em nenhum documento do Egito Antigo? Nada não se refere a essa invasão, a essa terra prometida de Canaã, que esse povo foi lá e tomou, né? Escondem as conversões, de onde surgiu tanto judeu ao redor do planeta Terra. Descendentes do mesmo sangue deste povo escolhido? Seria? Ou mais uma fraude? Vamos lá. A historiografia oficial israelense, ao erigir em dogma a pureza da raça judaica, atribui a sucessivas diásporas, exílios, a formação das comunidades judaicas em dezenas de países, né? Ele atribui isso, essa divisão toda dos judeus ao redor do mundo, porque os judeus viviam fugindo de um canto para outro. Na realidade eram nômades que viviam no deserto, né, e invadiam as terras dos outros em nome desse Deus, tá? Invadiam e matavam, roubavam, pilhavam, tomavam tudo, né? A declaração da identidade de Israel afirma que os judeus esforçaram-se ao longo dos séculos para regressar ao país de seus antepassados. Trata-se de uma mentira que falsifica grosseiramente a história. Mais uma mentira. A grande diáspora é uma ficção como as demais. Após a destruição de Jerusalém e a construção de Aélia Capitolina, somente uma pequena minoria da população foi expulsa. A esmagadora maioria permaneceu no país. Qual então a origem dos antepassados de uns 12 milhões de judeus hoje existentes fora de Israel? Qual a origem? Fácil. É fácil. Na resposta a esta pergunta, o livro de Sand destrói simultaneamente o mito da pureza da raça, isto é, da etnia judaica. Uma abundante documentação reunida por historiadores
de prestígio mundial revela que nos primeiros séculos da era cristã houve maciças conversões ao judaísmo na Europa, na Ásia e na África. Maciças conversões ao judaísmo. E é por isso que o Império Romano rapidamente criou o Cristo também, não é? Os judeus estavam crescendo demais e eram contra o Império Romano, que estavam extorquindo por conta de impostos. E rapidamente o Império Romano cria o mito de Jesus Cristo, para obrigá-los a aceitar, né? 3 delas foram particularmente importantes e incomodam os teólogos israelenses. O Alcorão esclarece que Maomé encontrou em Medina, na fuga de Meca, grandes tribos judaicas com as quais entrou em conflito, mas não esclarece que no extremo sul da Península Arábica, no atual Iêmen, o reino de Imar adotou o judaísmo como religião oficial. Adotou o judaísmo como religião oficial. Não eram judeus. Eles adotaram o judaísmo, tá? No século VII, o Islã implantou-se na região, mas transcorridos 13 séculos, quando se formou o Estado de Israel, dezenas de milhares de iemitas falavam o árabe, mas continuavam a professar a religião judaica, porque aceitaram o judaísmo como religião oficial, mas não eram judeus, como o povo quer dizer, que é de sangue, o povo escolhido de sangue, né? O próprio sangue do Deus, né? Que escolheu esse sangue, tendo criado todos, né? Que deusinho vagabundo, né? A maioria emigrou para Israel, onde, aliás, é discriminada, né? No Império Romano, o judaísmo também criou raízes. O tema mereceu a atenção do historiador Dion Cassius e do poeta Juvenal. Na Cirenaica, a revolta dos judeus da cidade de Cirene exigiu a mobilização de várias legiões para combater, mas foi sobretudo no extremo ocidente da África que houve conversões em massa à religião rabínica, à religião judaica. Uma parcela ponderável das populações bárbaras aderiu ao judaísmo e a elas se deve a sua introdução no Al-Andalus. Foram esses magrebinos que difundiram na península o judaísmo. Os pioneiros dos sefarditas, que após a expulsão da Espanha e de Portugal se exilaram em diferentes países europeus na África muçulmana e na Turquia, mais importantes pelas suas consequências foi a conversão ao judaísmo dos Khazars, um povo nômade turcofono, aparentados com os hunos ali daquele poderoso tirano lá, né? Que vindo do Altai, se fixou no século IV nas estepes do Baixo Volga. Os Khazars, que toleravam bem o cristianismo, construíram um poderoso Estado judaico, aliado de Bizâncio nas lutas do Império Romano do Oriente contra os persas sassanitas. Esse esquecido império medieval ocupava uma área enorme, do Volga à Crimeia e do Don ao atual Uzbequistão. Esse império desapareceu da história no século XIII, quando os mongóis invadiram a Europa, destruindo tudo por onde passavam. Grandes historiadores medievais, como Renan e Marque, identificaram os Khazars, os antepassados dos Askenazes, cujas comunidades na Polônia, na Rússia e na Romênia viriam a desempenhar um papel crucial na colonização judaica da Palestina. Segundo Nathan Birnbaum, o intelectual judeu que inventou em 1891 o conceito de sionismo, é a biologia e não a língua e a cultura quem explica a formação das nações. Ele diz que é a biologia que explica a formação das nações e não a cultura e a língua. Para ele, a raça é tudo, né? Aqui mostrando que é racista, né?
É um povo que adora a sua raça judaica, né? E aí, a mesma coisa, o Adolf Hitler, e que se mataram, e que todos dois de extrema direita, que tem a religião como, né, fundamentalismo, né, como fundamental ali. E o povo judeu teria sido quase o único a preservar a pureza de sangue através de milênios, né? Diz ele, né? Porém, ele morreu sem compreender que essa tese racista apagaria o mito do povo sagrado eleito por Deus. Porque, na verdade, os judeus são um povo filho de uma grande cadeia de mestiçagens. Filho de uma grande cadeia de mestiços. Tem nada de sangue puro, coisa nenhuma. Tá? O que lhes confere uma identidade própria é uma tradição religiosa enraizada na falsificação da história. Nos passaportes do Estado judaico de Israel, não é aceita a nacionalidade israelense. Os cidadãos de pleno direito escrevem judeu, né? Não escreve o brasileiro, né? Não escreve israelense, escreve judeu, né? Para dizer que são a raça, né? Eles são a raça. Já os palestinos escrevem árabe, nacionalidade inexistente. Não tem a nação dos árabes, né? Por isso que vivem em guerra, né? Ser cristão, budista, mazedista, muçulmano ou hindu resulta em uma opção religiosa, não em uma nacionalidade nem uma raça. O judaísmo não é uma nacionalidade, também não é uma raça. Em Israel não há casamento civil. Para os judeus é obrigatório o casamento religioso, mesmo que sejam ateus. É obrigado a casar nas leis judaicas. Não é? Essa aberração é inseparável de muitas outras aberrações num estado confessional, num estado religioso, confessamento religioso. Uma etnocracia liberal construída sobre mitos. Um estado que trocou o Yiddish, língua falada pelos pioneiros do regresso à Terra Santa, pelo hebraico dos rabinos, desconhecido do povo da Judéia, que se expressava em aramaico. A língua em que a Bíblia foi redigida na Babilônia e não em Jerusalém. A língua em que a Bíblia foi redigida na Babilônia e não em Jerusalém. Né? Um Estado nascido de um monstruoso genocídio em terras alheias, um Estado cuja prática apresenta matizes neofascistas. Este é o povo judeu e a grande mentira de seu povo escolhido e uma raça superior porque foi Deus que escolheu. Meus queridos, é triste vivermos em um país, né, adotou essa religião, tanto o cristianismo, né, vindo desse povo também, desse Deus aí, dos hebreus, dos judeus, né? É triste você ver as pessoas, numa época de hoje, né, uma alienação, uma sociedade alienada. Aí temos aí uma santa agora, inclusive, o conjunto habitacional que eu moro aqui é o nome dessa santa, onde vão beatificar, logo a pouco agora, 5 horas da manhã, né, o Papa vai beatificar. A Santa Irmã Dulce, né? Santa Irmã Dulce, olha só. Aí a propaganda toda hora, né, na televisão, os jornais anunciando, alienando as pessoas, de vez de tirar desse mundo, né, perverso que é esse mundo aí, religioso, que a religião nunca trouxe nada de bem para a humanidade, só guerra, só praga, só desgraça, né? Só trouxe ruindade, né, cabrecho para as pessoas, né? Só restam os ateus, né? Os ateus, né, aqui que fazendo o trabalho aqui de formiguinha, vários canais ateístas aqui, né, sofrendo ameaças, né, mas tentando ajudar as pessoas para tirar as pessoas dessa mentira, dessa mentirada toda que é o sistema religioso, né? E a santa aí agora, né, vai ser beatificada. Isso é mais uma jogada da Igreja Católica, na realidade, né? Você sabe que a Igreja Católica anda perdendo espaço para o protestantismo. É tanto que elegeram um Papa aqui da América do Sul, da Argentina, né? Aqui a América do Sul altamente religiosa, assim como a África também, né? E aí, aqui só escapa mais o Uruguai, né? Que é mais, ali, 37% ali mais ou menos, ateístas.
mas o resto tudo fanático religioso, sabe? Tanto a América do Sul, como a América Central, como a América do Norte, tudo altamente religioso, né? E aí, na jogada do Papa, né, agora, né, sul-americano, ele também cria uma santa, curiosamente, né, claro, tudo planejado, no dia da outra santa, inventada pelo padre que queria ser, né, o padre Valera, que queria ser bispo, né, e não pagar a coroa de Portugal, e criou aí a padroeira do Brasil. Agora também a santa, uma santa mulher brasileira, né, para criar aquela moção, como vê, né, os cristãos, os católicos, né, sobre toda essa farsa, essa mentira. Nossa, nós ateus que vamos deixar aqui uma centelha, né, de poeira cósmica. Quando sairmos daqui, né, vamos se unir ao universo, né, que somos, né, uma poeira cósmica, nada mais que isso. O universo está nem aí para a nossa existência, sabe? Mas vamos deixar aqui, pelo menos, né, aqui uma pequena contribuição para a humanidade, uma verdadeira contribuição para a humanidade, que é tentar ajudar cada vez as pessoas a saírem desta putridão religiosa que controla a mente das pessoas, né? Escraviza as pessoas, e os líderes ficam podres de rico e controlando as sociedades. E a mídia está do lado, e a sociedade alienada. O camarada até na entrevista disse que foi curado por essa santa, né? Que rogou a ela após ter feito 3 operações. Eu fico pensando onde está a cabeça dessas pessoas, né? Que coisa incrível. Nossa, você crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, ele não sabe de coisa nenhuma, começou fazendo tudo errado. Diz que ele é onipotente, de poder infinito, não tem poder